Olá, começando mais uma Hora da Magia, o programa que fala sobre a arte da transformação. E como é bom saber que nós podemos transformar a nossa vida, porque a magia é essa arte que possibilita essas mudanças. Agora, é claro, quando eu falo de magia, eu não estou falando de mágica. Então, é um processo, exige que você saiba como manipular devidamente as energias, tendo também a calma, a paciência para deixar que as coisas possam se transformar, né? Entender que existe um certo tempo também para que qualquer mudança, por mais mínima que seja, possa se manifestar aqui no físico. Tem pessoas que fazem um ritual e imediatamente elas ficam ali à espera de um resultado, na expectativa que alguma coisa nova possa acontecer, se não for naquele momento, mas nas próximas horas, nos próximos dias, e não é assim que funciona. Toda energia que a gente manipula, a gente precisa lançá-la e deixar, né, um tempo para que ela possa atuar devidamente, né, e trazer alguma mudança, impactar de algum modo o meio. E quando a gente fala de magia, a gente sabe que existem várias ferramentas que são consideradas fontes de energia que você pode utilizar para fazer o seu processo. Aí nós podemos falar dos cristais, das ervas, das cores, de itens que vêm da natureza, como conchas também. Podemos falar dos elementos, terra, fogo, água e ar, e até mesmo dos deuses. E quando eu digo deuses, eu estou falando de aspectos da divindade. Não importa se deuses masculinos ou deusas que tragam energia feminina, mas estamos falando de aspectos do divino. E quando eu acesso esses aspectos, eu estou acessando toda aquela gama de atributos que aquela divindade traz consigo, debaixo do seu guarda-chuva. E nós temos falado nesses programas sobre deusas e deusas do panteão africano. Programa passado eu falei sobre Iemanjá, que é muito cultuada inclusive aqui no nosso país. É uma deusa amada não só por seguidores de religiões afro-brasileiras ou afro-americanas também, mas Iemanjá ela já ganhou o amor de todo mundo, né? Todo mundo ama Iemanjá, ou gosta, tem carinho, mesmo pessoas que não seguem a essas religiões. E hoje nós vamos falar sobre uma outra divindade. Vamos falar sobre Oxum. Oxum, que é a deusa filha de Iemanjá, com Oxalá na mitologia. Oxum é a deusa das águas doces, então um lugar muito poderoso para você fazer uma meditação com Oxum, para você entregar uma oferta, para você fazer um ritual visando se conectar com os atributos dela, sem sombra de dúvidas, é a cachoeira, né? Locais de água doce. Agora, Oxum é uma deusa de muitos atributos. Ela está ligada à beleza e à sedução. Então, essa coisa da capacidade de atrair, né, capacidade de atração, Oxum traz fortemente consigo, tá? É uma deusa ligada à sexualidade, mas também, gente, à fertilidade, até para instituir família mesmo, para ter filhos, para proteger a mulher que está grávida, a gestante. Oxum, ela rege toda essa gama de atributos que eu acabei de te dizer, mas também a magia. Oxum também tem a ver, né, com as feiticeiras, com as bruxas, as conhecedoras, né, ou os conhecedores dos mistérios da feitiçaria e também dos encantamentos. Agora, tem um atributo de Oxum que eu não posso deixar de falar. Oxum é tida como a Senhora do Ouro, a deusa do ouro, das riquezas. Então, o amarelo dourado, aquele amarelo ouro, é uma cor muito ligada a Oxum e que nós podemos utilizar nos rituais feitos em honra a ela. Bom, quando eu digo que Oxum tem a ver com encantamentos, magia, Oxum, ela aprendeu, né, com as antigas bruxas africanas, chamadas de Amis. Ela aprendeu todos os segredos da magia e do encantamento. E Oxum também entende da arte da divinação, ou seja, de profetizar, de manusear oráculo. Então, como você pode ver, é uma deusa
muito poderosa. Ela foi muito amada na mitologia por Xangô. Xangô era o deus rei, né? Então, o rei da cidade, né, de Oió, ele tinha 3 mulheres, 3 esposas. Oxum foi a terceira, ele já era casado com Yansan, que é chamada também de Oiá, deusa guerreira, determinada, e também era casado com uma outra divindade guerreira, que era Obá. E Oxum era uma deusa que saía um pouco, né, do arquétipo dessas outras duas, né? Ela ia um pouco na contramão, porque ela era mais delicada, né? Tem uma vaidade absurda, gostava muito de se cuidar. E aí Xangô estava apaixonadíssimo por ela. Então ele visitava o quarto das 3, mas Obá, que dedicou a vida dela a Xangô, começou a estranhar por que o Xangô estava indo mais no quarto da Oxum do que das outras duas. Será que a Oxum teria feito algum tipo de encantamento, de magia para fasciná-lo? E aí um dia que Obá teve oportunidade, ela não hesitou em perguntar: Oxum, o que você fez que o Xangô gosta tanto de você? Alguma coisa tem, porque ele está apaixonado, ele vive indo no seu quarto. Conta para mim qual que foi a sua artimanha. E naquela ocasião Oxum usava um dorso, que é uma espécie de um tecido, né, que cobre aqui as orelhas e a parte superior da cabeça. E aí Oxum foi ardilosa. Ela disse: Obá, eu vou contar para você, mas eu peço que você não revele esse meu segredo para ninguém. Eu fiz um encantamento para que Xangô se apaixonasse por mim. Eu tirei a minha orelha e eu fiz uma sopa, um caldo com essa orelha. E dei para Xangô tomar essa sopa no jantar. E desde então ele ficou apaixonado. E a Obá falou: eu imaginei que tivesse alguma coisa mesmo assim de magia, porque não é possível. E daí as duas se despediram. E o que fez a Obá para receber o Xangô quando ele foi visitá-la? Serviu para ele uma sopa de orelha, gente. Então ela amava tanto ele que ela arrancou a própria orelha, né, seguindo as instruções de Oxum, e fez uma sopa. E quando Xangô nota um sabor diferente na sopa e questiona o que ela colocou ali, ela, ainda inocente, falou para ele: eu fiz uma sopa com a minha orelha, né, para você também gostar de mim, tal como gosta da Oxum. O Xangô ficou nervoso, jogou tudo para o alto, falou coisas horríveis para ela e foi embora. E desde então Obá pegou um ódio, né, incansável em relação a Oxum. Passou a odiá-la porque percebeu quão ardilosa ela foi, né, nesse mito. E a Oxum realmente continuou com a orelha dela, belíssima ali debaixo do dorso, sem que tivesse feito nada do tipo, tá? E aí desde então os mitos contam, né, que Obá e Oxum não se gostam e nem devem ser invocadas no mesmo ritual ou presentes no mesmo terreiro de candomblé ali ao mesmo tempo, tá? Então isso aí segundo a mitologia. Então Oxum realmente foi muito amada por Xangô, mas ela teve também outras histórias de amor. Uma delas foi com Oxóssi. Oxóssi é a mata, Oxum rege a cachoeira, e esses dois locais, esses dois reinos sempre estão próximos e interconectados. Aí contam-se os mitos que deste relacionamento nasce Logum-Edé. Logum-Edé é um deus que ele traz numa mão o arco e flecha, tal como o pai Oxóssi, que é deus da caça. Então ele herda do pai dele a capacidade de sair, adentrar as matas, caçar, trazer o sustento, e como todo caçador ele é perspicaz, ele percebe tudo que está ao redor dele, ele repara em cada som, então tem uma percepção de tudo o que está acontecendo e uma intuição fortíssima. E na outra mão ele traz consigo o espelho, tal como a mãe Oxum, revelando que ele tem uma vaidade muito grande também, é um deus de beleza que herda isso de Oxum e também conhecedor das magias, dos encantamentos. Então também passa a ser chamado de o príncipe feiticeiro, tá? E aí a mitologia vai dizer que Oxum se desentendeu com Oxóssi, foi embora,
Aí então ela conheceu Xangô e recomeçou a vida, e teria abdicado do filho na mitologia. E aí quem acaba adotando Logum-Edé, segundo algumas vertentes mitológicas, é Yansan, deusa, que nós vamos falar em breve, que é aquela que cuida e cria, né, o Logum-Edé, tá? Então a gente percebe que a Oxum ela está sempre muito ligada às questões de amor, tá? De amor, de encantamento, ela é muito perspicaz. Agora, se a gente for falar um pouquinho do arquétipo das pessoas que são regidas por Oxum, nós podemos pensar em pessoas vaidosas, tal como ela, né, que porta o espelho na mão, o espelho leque, tá? Então são pessoas que são vaidosas, que gostam de estar bem, que usam adereços ou pulseiras, coisas que possam projetá-la mais, né, ou chamar atenção para si, tá? São pessoas risonhas, alegres, divertidas, falantes, mas que a gente não pode confiar em tudo aquilo que falam, porque em alguns momentos elas podem ser estratégicas e ardilosas também, mas é inegável que são pessoas com um carisma muito forte. Geralmente tem uma propensão ou a fé, magia, espiritualidade, elas precisam se apegar em alguma coisa e elas confiam, né, nessa força superior. Dificilmente são pessoas céticas, tá? E aí são pessoas que são muito divertidas, tá? E que conversam bastante, que sabem interagir com todo mundo. E são pessoas que têm uma autoestima também fortalecida ou que buscam fazer coisas para fortalecer a essa autoestima. Elas são extremamente manipuladoras quando estão inclinadas para o aspecto negativo do arquétipo, tá? E podem manipular as pessoas e fazer um pouco de chantagem emocional, inclusive, tá? Bom, o que você pode oferecer para Oxum? Existe uma canção que fala, né? Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírios liruê, né? Então, o lírio é uma flor dedicada a Oxum. Qualquer lírio você pode oferecer a ela, mas como o amarelo é a cor de Oxum, prefira oferecer flores amarelas. O lírio amarelo é bastante indicado, mas eu já vi pessoas oferecendo também rosas amarelas a Oxum. Eu já vi pessoas oferecendo calêndulas também a Oxum. Então, flores amarelas são indicadas, né, para a deusa que também é chamada popularmente de Mamãe Oxum, tá? Que mais? Além das flores amarelas, se você for acender uma vela, opte pela velinha amarela. Ah, Edu, eu não tenho a vela amarela em casa, ou não estou com tempo para ir comprar e queria fazer agora o ritual. Aí você acende uma branca mesmo, não tem problema. Na falta da cor certa, a amarela substitui, né? E você pode utilizar, na falta da cor certa, você pode utilizar a branca para qualquer finalidade, tá? Mas a cor certa, né, para essa divindade é o amarelo, tá? O que mais que a gente pode oferecer? Dentro de um ritual a Oxum, você também pode colocar moedinhas douradas, tá? Lembre-se que o dourado é a cor ligada à divindade, tá? Então, ofereça aí moedinhas douradas, vela amarela, flores amarelas ou o lírio, tá? Se você for colocar um perfume no ambiente, o perfume de flor de laranjeira é o mais utilizado, tá? Um dos mais utilizados, que você pode utilizar ou para o preparo de um spray aromático ou até acender incensos e colocar no ambiente. E o ovo também é ligado ao Oxum, tá? Então, se você for fazer ritual chamando pela energia de fertilidade de Oxum para a sua vida, quando eu digo fertilidade, não é nem somente para ter um filho, um bebê, mas a energia da fertilidade é a energia que gera coisas. E uma pessoa que não consegue gerar os seus propósitos, que já está um tempo sem conseguir dar vida para os projetos, é uma pessoa que de repente está com a energia da fertilidade um pouco debilitada, tá? E aí pode-se fazer rituais para Oxum, pedindo que ela abençoe com este atributo, que é o atributo da fertilidade. Nesse caso, pode-se utilizar ovos. Tem uma oferenda
que é muito feita para Oxum, que é chamada de Omolocum, que é um alimento à base de feijão fradinho, camarão e gengibre. E na internet, se vocês buscarem Omolocum, vocês vão encontrar receitas e diversas formas de fazer esse alimento que você pode oferendar a Oxum, tá? Não só oferendar, como pode até compartilhar com a família, com pessoas. Depois de consagrar o Oxum, pode tirar uma porção para colocar em honra a deusa no seu altar e posteriormente na natureza e compartilhar o restante com a família, tá? Bom, tem também fruta, banana ouro, tá? Você pode oferecer para Oxum, ou melão, aquele melão bem amarelo, bonito, tá? São alimentos que você pode oferendar para a deusa, tá? E colocar aí nos seus rituais. Então, gente, tem muita coisa que a gente pode fazer evocando ou a energia do amor e da atração, para você ficar irresistível. Muitos sacerdotes de religiões afro-brasileiras, como o candomblé, costumam dizer que Oxum não é a divindade apropriada para você clamar por um amor daqueles que você idealiza, né? Que seja uma relação que tenha longevidade, muita alegria, contentamento e filhos, que não é a divindade apropriada, tá? Sobretudo porque Oxum é uma deusa de amor próprio muito forte, então ela é muito mais inclinada para fazer você brilhar e chamar atenção do que para atrair um relacionamento propício com contentamento, com realização afetiva e para ter aquele companheiro, aquela companheira de vida, tá? Mas se você sente que a sua autoestima está enfraquecida, que você sai na rua, ninguém te olha, você vai para os lugares de socialização e você passa despercebido, praticamente invisível, é claro que isso afeta, né, a nossa autoestima, de uns mais do que de outros, mas afeta, né, de todo mundo, não tem jeito. A gente precisa alimentar essa capacidade nossa também de brilhar na vida, e Oxum é a divindade certa para isso, tá? Você pode fazer um agrado para ela com oferendas, acender uma velinha no dia dela. Sábado é um dia da semana que geralmente as pessoas fazem os seus rituais a Oxum, e isso vai ajudar bastante a você agradar a deusa e atrair as bênçãos dela para te projetar, para fazer com que você seja visto, notado, chame também a atenção. Tem um dia também no ano que é um dia dedicado a Oxum, que as pessoas fazem rituais para ela, de agradecimento, pedidos ou simplesmente o ato devocional, que é um ato para poder agradar a divindade. Eu estou falando do dia 8 de dezembro, tá? Esse é um dos dias dedicado a Oxum. Você sabe que no Brasil, Oxum se equipara no sincretismo a Nossa Senhora, tá? Então, lembre-se que no sincretismo a gente tem sempre santos e santas que equivalem, entre aspas, porque não são a mesma coisa, mas que equivaleriam, tá, às divindades africanas, porque como os escravos na antiguidade, eles não poderiam cultuar os seus deuses, tal como faziam na África, então eles disfarçaram os deuses na figura dos santos que mais se pareciam com eles. E no caso de Oxum, podemos destacar aí Nossa Senhora como a santa que no sincretismo equivale a este orixá ligado à fertilidade, à beleza, à atração e também ao ouro, tá? Você também pode utilizar alguma pulseirinha, pingente dourado ou de ouro mesmo, ou algo folhado que você pode consagrar a Oxum num sábado, que é dia dela, acendendo uma vela amarela para ela, né, em honra à divindade, de repente um incenso de calêndula, e aí você pode passar este item ali na fumaça do incenso, e próximo à vela você pode pôr entre suas mãos, pedindo ao Oxum que consagre este item para que cada vez que você dele utilizar, que você possa atrair o ouro para a sua vida, a prosperidade, o reconhecimento, o sucesso que você deseja, tá? E aí você utiliza essas peças douradas ou folhadas ou de ouro propriamente dito, em ocasiões específicas que você possa ter frutos, né? Reuniões,
palestras, lugares onde você possa fazer negócios, tá? Então, essa também é uma magia relativamente simples que você pode fazer aí com a deusa Oxum, tá? Agora, gente, vale dizer, né, que Oxum ela está presente em todos os rituais e religiões aí de cunho africano. Ela faz parte deste panteão, tá? E aqui no Brasil, quando nasce a Umbanda, ela passa também a ser reverenciada ali dentro, tá? Dentro dessa religiosidade. Bom, galera, para você que está vendo o nosso programa agora pela televisão, eu quero lembrar que este programa está também postado no meu canal no YouTube, tá? Está sendo postado no canal, assim como outros já em que falamos sobre outras divindades. Se você quiser rever este ou conhecer outras deusas, você pode se inscrever no meu canal no YouTube, que é o Edu Scarfon Oficial. Aproveite para ativar o sininho, que aí você recebe notificação sempre que um vídeo novo for publicado por lá, tá? E você que está vendo pelo YouTube, eu quero que você me diga aí, deixa aí nos comentários se você já fez algum ritual com Oxum, algum banho, algum feitiço, encantamento e como que foi? Conta pra gente, tá? Eu gosto muito de Oxum, já fiz algumas coisas com ela e sempre fui atendido, então conta pra mim, tá? E conta também nos comentários quais deusas de outras culturas que você quer que eu comente aqui no programa. Eu tenho visto os comentários, teve pessoas já que pediu para falar de Morrigan, que é uma deusa celta. Eu vou falar em breve, tá? Vai colocando aí os comentários que a gente vai anotando tudinho para produzir vídeos para vocês, ok? E é muito fácil da gente identificar pessoas que são regidas por Oxum, né? Como eu falei, esse é um arquétipo muito comum à nossa volta. E disse também que filhos e filhas da Oxum são pessoas que têm uma aptidão para magia, tá? Porque este orixá rege a questão da magia. E são muitas as sacerdotisas, as mães de santo mais poderosas, conhecidas, né? Que fizeram um trabalho plausível. Muitas delas são regidas pela Oxum. E pais de santo também, tá? Então, são sacerdotes aí diversos, né? De destaque, regidos por este orixá, tá? Bom, eu também quero lembrar você que estou no Instagram, @eduscarfon. Se você não está seguindo, me siga por lá, tá? Te aguardo. E para quem quiser uma leitura de tarô, eu continuo fazendo atendimentos diariamente por chamada de vídeo, gente. Mas para isso tem um WhatsApp certo para você pegar as informações. Anote aí, código 11, número 97374 5755. Então vou repetir para você, código 11, número 97374 5755 é o WhatsApp para você poder agendar o seu horário comigo, ok? E, gente, experimente fazer seus rituais com Oxum, porque é uma deusa muito acessível. Se você fizer direitinho, com amor, com dedicação, estude ali o que ela gosta antes de você ofertar, você vai ver que é uma deusa que responde muito bem e que pode trazer um holofote para você, para que você seja visto, notado, reconhecido nas coisas que fizer, pode fazer você recuperar sua autoestima, inclusive te abençoando com a fertilidade, que quando a gente percebe que a gente tem capacidade de fazer as coisas que a gente deseja acontecerem, a gente consegue gerar os nossos objetivos, isso, gente, é um ponto a mais na conquista da autoestima. A gente se sente mais confiante, tá? E uma vez mais confiantes, mais felizes, mais alegres, a gente é mais notado e por aí vai. Então, podemos dizer que Oxum é a deusa do amor próprio. E para amor próprio não tem nenhuma como ela nesse panteão. E a gente precisa cuidar disso, gente. A gente não pode deixar a nossa autoestima em baixa, tá? Então, vamos trabalhar com Oxum para dar uma elevada aí na autoestima. Quero agradecer a sua companhia nesse programa, nessa grande reflexão de como utilizar os poderes de Oxum, a energia de Oxum, para a gente fazer magia na nossa vida, e continue ligado nos próximos episódios
da nossa Hora da Magia, que nós vamos falar de muitas outras deusas ainda. A gente se vê no próximo programa. Bênçãos brilhantes e até lá. Tchau, tchau.